Bueno, les abrazo en el amor de Cristo a todos y cada uno. Gostaria de mandar um abraço no amor de Cristo a todos. Una de las cosas maravillosas en el aumento de la vida de Cristo en nosotros Uma das coisas incríveis do aumento da vida de Cristo em nós es que empezamos a ver con los ojos la mente de Cristo é que começamos a ver através dos olhos a mente de y Cristo reconocer a Cristo en cada uno de ustedes. e reconhecer a Cristo em cada um de vocês. Cristo es la expresión de la vida de Dios en toda la creación. Cristo é a expressão da vida de Deus em toda a criação. Es la realidad a la que el hombre natural no tiene acceso, É a realidade que o homem natural não tem acesso, pero se convierte en toda nuestra realidad. mas isso toma toda a nossa realidade. Así que es un gozo, es un disfrute Para mim é uma alegria, é um desfrute poder comer del pan de vida juntos. comer desse pão de vida juntos. Quisiera hacer una introducción Eu gostaria de fazer uma introdução a pedido del pastor Facundo a pedido do pastor Facundo, que va a poner un poco la base de lo que vamos a compartir hoy. que vai colocar um pouco de fundamento naquilo que eu vou compartilhar. Voy a usar ese pizarrón. Eu posso usar aqui esse quadro. Muchas de las cosas son de fundamento. Muitas das coisas serão fundamentos. Seguro ustedes van a reconocer la palabra y los conceptos, Seguramente vocês vão reconhecer as palavras e os conceitos. pero ponerlos en el orden en que Dios los puso Mas quando nós colocamos na ordem em que Deus colocou, permite una comprensión más clara acerca de cómo Dios la ve. isso nos traz uma compreensão mais clara daquilo que Deus quer revelar. Voy a venir. ¿Está bien acá? Ok, ¿Se sí. ve acá o lo traemos un poquito más a la luz? Não, eu creio que está tranquilo. Está bien. Sim. ¿Se ve de aquí? Vocês conseguem ver aqui? Ok. Una de las cosas importantes para poder entender, Uma das coisas importantes para conseguirmos entender, las escrituras tienen al menos 13 lenguajes literarios. as escrituras têm ao menos 3 linguagens literais. Muchos de ellos nosotros los entendemos perfectamente Muitos de nós entendemos perfeitamente y otros tienen mucha dificultad en poder entender la realidad de lo que Dios está queriendo comunicar. mas muitos de nós temos dificuldade em compreender o que está querendo ser comunicado. Las analogías, la prosopopeya, As analogias, a presopopeia, son lenguajes que comprendemos normalmente. são linguagens que a gente compreende normalmente. Uno puede decir con claridad, Dios puso su mano en esto que pasó. Nós podemos dizer com clareza, Deus colocou suas mãos nisso que aconteceu. Pero Dios no tiene manos, Dios Mas es Deus espíritu. não tem mãos, Deus é espírito. Pero es un lenguaje que nos permite a nosotros entender el obrar de Dios. Mas é uma linguagem que nos permite compreender o agir de Deus. Nosotros somos personas porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nós somos pessoas porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Dios es persona. Porque Deus é uma pessoa. Padre, Hijo, Espíritu Santo es una persona. Pai, Filho e Espírito Santo são uma pessoa. Supongamos, vamos a hacer un icono, digamos, Vamos supor que Dios que Es- Deus persona. é uma pessoa. Toda la creación fue hecha aquí, Toda a criação foi feita aqui, en Dios. em Deus. En Él, por Él y para Él. Nele, por Ele e para Ele. Cuando nosotros fuimos creados, hechos parte de sí mismo, Quando nós fomos criados como parte dele mesmo, teníamos su ADN. nós fomos criados com o seu DNA. En un sentido, fuimos creados en Dios para expresar Dios. Em um sentido, nós fomos criados em Deus para expressar a Deus. La expresión de Dios en todos sus atributos A expressão de Deus em todos os seus atributos es la expresión de su propia gloria.
é a expressão da sua própria glória. Cuando uno recorre todas las escrituras de principio a fin, Quando nós recorremos todas as escrituras do princípio ao fim, siempre las escrituras están diciendo lo mismo, sempre as escrituras vão estar dizendo o que mesmo, fuimos creados para la gloria y la alabanza de su santo nombre. que fomos criados para a glória e honra do seu nome. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Para minha glória, Deus nos criou e nos fez. Dice Dios a través del profeta Isaías. Isso foi Deus que disse através do profeta Isaías. Todas esas verdades comunicadas en las escrituras, el apóstol Pablo las toma Todas essas verdades comunicadas nas escrituras, o apóstolo Paulo as toma y dice, todo lo que hagan, así sea comer, beber o cualquier cosa que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Então o apóstolo Paulo fala: tudo que vocês fizerem, seja comer, beber, tudo que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. Porque ese es el propósito para el cual fueron creados. Porque esse é o propósito para o qual vocês foram criados. Así que fuimos creados en Él Então nós fomos criados nele para expresar su gloria. para expressar a sua glória. Esta gloria Esta glória es lo que las escrituras llaman el todo de Dios. é o que a escritura chama do todo de Deus. Cristo es en nosotros, Cristo em nós, el todo y en todos, em tudo e tudo em todos, la plenitud de todo lo que, digamos, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. é a plenitude daquele que todo enche tudo. No hay nada fuera de Él Não há nada fora dele. en el diseño eterno de Dios. Ahí estamos. Ahí está. Ahora, el hombre en esta condición, disfrutando el todo de Dios, O homem nessa condição, desfrutando tudo de Deus, la gloria para la cual fuimos creados, a glória para a qual fomos criados, menosprecia la gloria de Dios. menospreza a glória de Deus Y busca su propia gloria. e acaba buscando a sua própria glória. Por lo tanto, es destituido Então ele é destituído de la gloria de Dios. da glória de Deus. Y se produce una separación E se produz então uma separação completa de Dios. completa de Deus. Como Dios es la vida, ahora este hombre está muerto. Então, como Deus é vida, agora esse homem está morto. Como Dios es la luz, ahora es oscuridad. Então, como Deus é luz, agora é escuridão. Y como Dios es el todo, ahora no tiene nada. Então, como Deus é tudo, o homem então agora não tem nada. El punto es, ¿cómo resuelve Dios esto? O ponto é como Deus então resolve isso. Él envía a su Hijo, Ele envia o seu Filho nos reúne en Él e nos reúne nele y nos devuelve la gloria de la que fuimos destituidos. e nos devolve a glória da qual nós havíamos sido destituídos. El Evangelio es una vuelta a casa, O Evangelho é uma volta a casa, a la condición en la que fuimos creados, a condição em que nós havíamos sido criados, al origen, a origem, a recuperar el diseño original, a recuperar o desenho original, para volver a vivir para la gloria de Dios, para que possamos voltar a viver para a glória de Deus, para ser su expresión. para que possamos ser sua expressão. Amén. Amém? Esta separación Esta separação, es que cuando el hombre estaba destituido, quando o homem estava destituído, estaba muerto en su espíritu, estava morto no seu espírito, Dios no podía hablarle. então Deus não podia falar com ele, Porque el hombre está muerto espiritualmente. porque o homem estava morto espiritualmente. Entonces Dios decide a través de una figura de su propio hijo Então Deus decide, através da figura do seu próprio filho, comunicarse con el hombre comunicar-se com o homem y establece e estabelece hombres que son figura, tipo, sombras de su hijo. homens que são figura, tipo e sombra do seu filho.
hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Então existe só um mediador entre Deus e os homens. Ese es Jesucristo. E esse é Jesus Cristo. Dios solamente se revela mediante su Hijo. Deus somente se revela através do seu Filho. Cristo es la palabra de Dios. Cristo é a palavra de Deus. Pero establece figuras de Cristo a través de profetas, reyes y sacerdotes. Mas estabelece figuras do Filho através de profetas, reis e sacerdotes. Dios le habla a ellos Deus fala através deles y ellos bajan la voz al pueblo. e eles então expressam essa voz ao povo. Ellos reciben el testimonio, Eles recebem o testemunho, pero no pueden conocer la persona. mas não podem conhecer a pessoa. El testimonio de una persona no es la persona. O testemunho da pessoa não é a pessoa. Es una foto, es la sombra, É a foto, é uma sombra, pero no es la persona. mas não é a pessoa. O sea, este hombre no podía conocer a Dios. Então esse homem não podia conhecer a Deus. Cuando el Señor se encuentra con los escribas y fariseos, Quando o Senhor se encontrava com os escribas e fariseus, les dice, ustedes conocen las escrituras. ele falava: vocês conhecem as escrituras. La conocen de tal manera que pueden enseñarle a todo el pueblo. Vocês conhecem de uma tal maneira que vocês podem ensinar a todo o povo. Tienen vidas ordenadas, vidas serviciales, Vocês têm vida de serviço, vidas ordenadas. se ven hermosos por fuera, Pode parecer tudo muito bonito por fora, pero dentro hay muerte. mas dentro há morte. Y les dice, ¿ustedes conocen las escrituras? Então ele lhes diz: vocês conhecem as escrituras? Porque saben que en ellas está la salvación. Porque sabem que nela está a salvação. Pero la salvación es una persona. Mas a salvação é uma pessoa. Dios dijo, yo soy esa salvación. E eu sou essa salvação. Toda la escritura, todas las escrituras dan testimonio de mí. Todas as escrituras dão testemunho de mim. Nadie conoce las escrituras como ustedes. Ninguém conhece as escrituras como vocês. Pero ahora yo estoy parado frente a ustedes Mas agora eu estou parado diante de vocês y ustedes no me conocen. e vocês não me conhecem. Es necesario nacer de nuevo. É necessário nascer de novo. O nunca van a ver. Ou El reino nunca de Deus. vocês vão ver o reino de Deus. El reino de Dios no es algo, O reino de Deus não é algo, es alguien. é alguém. Cristo es el reino de Dios. Cristo é o próprio reino de Deus. Él como la cabeza gobierna todo el cuerpo. Ele, como cabeça, governa todo o corpo. Ese Cristo tiene que ser formado en la tierra de nuestra alma. Esse Cristo tem que ser formado na terra da nossa alma. Y el propósito de Dios es que toda la tierra sea llena del conocimiento de su gloria. E o propósito é que toda a terra seja cheia do conhecimento da sua glória. Amén. Amém? ¿Me siguen? Vocês me acompanham aqui? Ok. Quisiera decirles que en el transcurso de lo que vamos comunicando, cualquiera puede levantar la mano y preguntar. Eu gostaria de dizer a vocês que no transcurso daquilo que eu estiver ministrando, qualquer um de vocês pode levantar a mão e perguntar o que vocês quiserem. Ok. Jesús, entre la resurrección y la ascensión, Jesus, entre a ressurreição e a ascensão, estuvo 40 días. teve por 40 dias. En esos 40 días dice la Escritura que Él se tomó el trabajo de revelar dos aspectos fundamentales. E nesses 40 dias dele, depois da ressurreição, antes da ascensão, ele teve o trabalho de revelar dois aspectos importantes. Uno era hablarles del reino de Dios. Um era falar sobre o reino de Deus. Y les dijo, el reino de Dios soy yo. E ele dizia: o reino de Deus sou eu. El modelo discipulado para la iglesia no es el de Jesús con sus discípulos. E o modelo de discipulado para a igreja não é o modelo de Jesus com os seus discípulos. Pues los discípulos estaban operando en su primer nacimiento. Os discípulos todos operavam a partir do seu primeiro nascimento. Ellos estaban con Jesús, pero no estaban en Jesús. Eles estavam com Jesus, mas nunca estiveram em Jesus. No tenían la naturaleza divina, Eles não tinham a natureza divina, no tenían la mente de Cristo, não tinham a mente de no Cristo, entendían nada de lo que Jesús hablaba. não entendiam nada do que Jesus falava.
Y les dijo, el Espíritu Santo que estará siempre con ustedes, E ele lhes disse: o Espírito Santo vai estar sempre com vocês. a partir de ahora va a estar en ustedes. Mas agora ele vai estar em vocês. Hasta ahora recibieron el testimonio de mí, Até agora vocês receberam o testemunho de mim. pero cuando estén en mí, Mas quando vocês estiverem em mim, me van a conocer, vocês vão me conhecer serán uno conmigo, e serão um comigo tendrán la mente de Cristo, e terão a mente de la Cristo, naturaleza divina, a natureza divina, y me seréis testigos. e vocês então serão minhas testemunhas. Segundo punto, Segundo ponto, les habló para que recibieran el entendimiento de las Escrituras. o segundo ponto foi que ele comunicou de maneira que eles pudessem receber a revelação das Escrituras. Y empezó a decirles, les voy a leer el versículo. E ele começou então a fazer-lhes El Señor Jesús, después de su resurrección, o Senhor Jesus, depois da sua ressurreição. El apóstol Juan retrata esto y es muy importante. O apóstolo João trata sobre isso, que é algo muito importante. Dice, y estando las puertas y las ventanas cerradas, Diz que no ambiente onde eles estavam as portas e as janelas fechadas. Jesús apareció en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. E Jesus apareceu no meio deles e disse: a paz seja convosco. Ellos dicen, estaba entre nosotros y de repente desapareció en medio nuestro. E ele estava no meio deles e de repente desapareceu. Pero a la vez podían tocarlo, poner las manos en sus heridas. Mas naquele momento eles podiam tocá-lo, colocar a mão sobre as suas feridas. Jesús comió con ellos, Jesus comeu com eles, pero estaba en un cuerpo glorificado. mas estava num corpo glorificado. Y uno se pregunta, ¿por qué habrá hecho eso Jesús? E às vezes alguém se pergunta: por que teria feito isso Jesus? Él nos estaba enseñando a vivir en otra dimensión. Ele estava ali nos ensinando a viver em outra dimensão. Él era el hombre del cielo en un cuerpo glorificado, como es la iglesia. Ele era um homem do céu num corpo glorificado, assim como é a igreja. Pero él no quería que lo conozcan todavía en un envase de carne y hueso. Mas ele não gostaria ainda que o conhecessem numa embalagem de carne e osso, Sino en la expresión final del Cristo glorificado. mas na expressão final do Cristo glorificado. La forma que Cristo tomó en su resurrección A forma que Cristo tomou em sua ressurreição es la iglesia. é a igreja. Amén. Amém? Cuando Jesús se encuentra con las mujeres después de su resurrección, Quando Jesus se encontrou com as mulheres depois da sua ressurreição, ellas estaban con su mente natural y sus ojos naturales elas estavam com suas mentes e seus olhos naturais y no lo conocieron. e não o reconheceram. Pero cuando Jesús dijo María, sus ojos fueron abiertos. Mas quando Jesus disse Maria, os seus olhos foram Los abertos, ojos de su espíritu. os olhos do seu espírito. Y dijeron, maestro, rabí. Então elas chamaram ele mestre, rabi. Pero en el camino a Maús con los discípulos, E também o mesmo acontece no caminho de Emaús com os discípulos. Jesús no tomó la misma postura con ellos. Jesus não teve a mesma postura com eles. Él les dijo en Lucas 24, Ele disse em Lucas 24, versículo 25, versículo 25: les dijo, oh insensato, tardos de corazón para creer. como vocês são sensatos e tardios de coração para crer. Todos los que los profetas habían dicho, Tudo que os profetas haviam falado, esa era la causa de su dificultad para reconocerle. isso era a causa da sua dificuldade para conhecê-lo. Y dice, verso 26, E diz assim no versículo 26: no era necesario que Cristo padeciese estas cosas não era necessário que Cristo passasse por y essas que coisas entrara en su gloria. e que entrasse em sua glória. Y comenzando, E começando, esta palabra comenzando e essa palavra começando es la palabra dermeneuo, é a palavra demeneugo, que quiere decir orden. que quer dizer ordem. Desde Moisés, los profetas y los salmos.
Moisés, os profetas e os salvos, Ese es el orden que Jesús estaba presentando a ordem que Jesus estava apresentando para el entendimiento de las Escrituras, para o entendimento das Escrituras. y es todo lo que habían dado testimonio acerca de él. E era tudo que havia até então dado testemunho acerca dele. Los discípulos decían, ¿no ardía nuestro corazón E os discípulos diziam: não ardia o nosso coração de que la persona que nosotros habíamos conocido era la cual todas las Escrituras daban testimonio? que a pessoa que nós havíamos conhecido era a pessoa que dava testemunho todas as Escrituras? Ahora, eso es un punto clave para nosotros. Agora aqui tem ponto chave para ¿Qué nós. quiere decir? Que Jesús, cuando dice todos, o Dios dice todos, É que quando Jesus ou quando Deus disse todos, siempre es todos. sempre é todos. O sea, cuando uno habla con su esposa o su esposa habla con uno, Ou quando fala com a sua esposa ou a sua esposa fala com você, uno puede decir, vos nunca me escuchás, você, às vezes você ouve assim: ah, você nunca me escuta. pero ese nunca no es nunca. Mas esse nunca, na verdade, não é nunca. Pero cuando Dios dice todo, Mas quando Deus diz todos, todas las Escrituras dan testimonio de mí. todas as Escrituras dão testemunho de mim. Que la única función de las Escrituras es dar testimonio de Cristo. A única função das Escrituras é dar testemunho de Cristo. Cuando uno agarra todo el Antiguo Testamento, Quando você toma todo o Antigo Testamento, tiene que saber que no están contando historias. ali você tem que entender que não está contando um monte de histórias. Todas son figuras, tipos, sombras, ejemplos Todas são figuras, tipos, sombras, exemplos de Cristo. de Cristo. Y cuando uno está leyendo la historia de Moisés, David, Abraham, Elías, Eliseo, E quando está lendo uma história de Moisés, Abraão, Elias, Eliseu, la única pregunta que se tiene que hacer a única pergunta que você deve fazer: es ¿dónde está Cristo en lo que estoy leyendo? aonde está Cristo naquilo que eu estou lendo? Y si no lo has visto, E se você não consegue vê-lo, tienes que permanecer ahí hasta que lo veas. você tem que permanecer ali até que você veja. Porque es la única función de las Escrituras, Porque a única função das Escrituras dar testimonio de Cristo. é dar testemunho de Cristo. No tenemos permiso para hacer analogías, Nós não temos permissão para ficar fazendo analogias. es para verle. É para ver a Ele. Lucas 24:44 Lucas 24:44. les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, Essas são as palavras que disse estando ainda com vocês. que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Que era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim. ¿En dónde? Onde? En la ley de Moisés, Na lei de Moisés, en los profetas nos profetas y en los salmos. e nos salmos. O sea, ustedes me dicen que son hijos de Abraham. Vocês me dizem que são filhos de Abraão. Abraham nunca habló de otra cosa que no sea de mí. Abraão nunca falou de outra coisa a não ser de mim. Moisés nunca habló de otra cosa que no sea de mí. Moisés nunca falou de outra coisa a não ser de Los mim. profetas nunca hablaron de otra cosa que no sea de mí. Os profetas nunca falaram outra coisa a não ser de mim. El testimonio de Jesús O testemunho de es Jesus el espíritu de la profecía. é o espírito da profecia. O sea que la profecía no es un horóscopo evangélico. Un horóscopo. A profecia não é um horóscopo evangélico, Sino que la única función es formar a Cristo en nosotros. senão que a única função da profecia é formar Cristo em nós. Dar testimonio de Él. É dar testemunho dele. Es fácil reconocer la fuente de una profecía. É fácil você reconhecer a fonte de uma profecia, Porque es solo para dar testimonio de Cristo. porque é só para dar testemunho de Cristo. Amén. Amém? O sea, Dios te va a hacer rico, muy rico. Vas Deus a vai te tener- fazer rico, muito rico. Entonces Então, les abrió el entendimiento lhe abriu o entendimento para que comprendiesen las Escrituras. para que compreendessem as Escrituras. Y lo llamativo de todo esto es que Pedro, un pescador, É que o interessante de tudo isso é que Pedro, um pescador, eh,
muy simple, todos sabemos cómo era Pedro, Cara muito simples, todos nós sabemos quem era Pedro. más allá de negar al Señor, de cortarle la oreja a Malco. Além de ter negado o Senhor, de ter cortado a orelha de Malcolm, En su primera predicación na sua primeira pregação, se convirtieron o vinieron a Cristo más de 3.000 hombres, sin contar mujeres y niños, se converteram ou vieram a Cristo mais de 3.000 homens, sem contar mulheres e crianças. porque no era Pedro, Porque já não era Pedro, era Cristo en él. era Cristo nele. Estaban llenos del Espíritu Estava Santo. cheio do Espírito Santo. Y cuando Pedro predica, E quando Pedro prega, nombra al profeta Joel. ele cita o profeta Joel, El Salmo 16 y el Salmo 110. o Salmo 16 e o Salmo 110. Y habla del cumplimiento de lo que Dios había anunciado por boca de todos los profetas. E fala do cumprimento daquilo que Deus havia anunciado pela boca de todos os profetas. Cuando Esteban da testimonio, hace un recorrido de todas las escrituras diciendo exactamente que todo apuntaba a Cristo. Quando Estevão dá o testemunho, ele recorre todas as escrituras falando que tudo apontava para Cristo. Felipe le predica al eunuco etíope con Isaías 53. Felipe prega ao etíope através de Isaías. Ahora que nosotros sabemos que toda la escritura da testimonio de Él, Agora que nós já sabemos que todas as escrituras dão testemunho dele, la pregunta que nos tenemos que hacer a pergunta es que devemos fazer é: si las escrituras son la palabra de Dios. se as escrituras são a palavra de Deus. Amén. Amém? Lo que dice Juan, O que diz João? Juan escribe el Evangelio de Juan João escreve o Evangelho de João a los 95 años, aos 95 anos, después de haber escrito el Apocalipsis depois de ter escrito Apocalipse y de haber visto al Cristo glorificado. e depois de ter visto o Cristo glorificado. Y él comienza diciendo, en el principio, E ele começa então dizendo: no princípio, Él era el verbo, ele era o Verbo, la palabra. a palavra. Y ese verbo, esa palabra, E esse Verbo e essa palavra se encarnó se encarnou y habitó entre nosotros e habitou entre nós. y vimos su gloria. E vimos a sua Gloria glória, como del unigénito lleno de gracia y de verdad. a glória do unigênito cheio de graça e de verdade. Entonces, ¿quién es la palabra de Dios? Então, quem é a palavra de Deus? Cristo. Cristo. ¿Y dónde habita? E aonde habita? La pregunta es esa. ¿Dios tiene algo para decirnos? A pergunta é: Deus tem algo a nos dizer? Hoy, mañana. Hoje, amanhã? La palabra habita en nosotros. A palavra habita em nós. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, uno son. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Cristo es la palabra. Cristo é a palavra. Nosotros habitando en Él, Nós habitando nele, Él en nosotros, Ele em nós, estamos revestidos estamos revestidos de Él. dele. Cuando el hombre fue destituido, Quando o homem foi destituído, perdió todo. perdeu tudo. Entonces Dios dispensaba su palabra Então Deus dispensava a sua palavra a través de figuras, de tipos de Cristo. através de figuras, de tipos de Cristo. Y ellos iban recibiendo algo de Dios E eles iam recebendo alguma coisa de Deus para ser guiados. para que pudessem ser guiados. Pero ahora Dios nos coloca de nuevo en Él. Mas agora Deus nos coloca de novo nele. Y la palabra está completa. E a palavra está então completa. Cristo vino completo. Cristo veio Y completo. Pablo dice, y estamos completos en Él. E Paulo diz: nós estamos O sea, completos Dios no nele. tiene nada para darnos mañana. Deus não tem mais nada para nos dar amanhã. Ya nos dio todo en su Hijo. Ele já nos deu tudo no Filho. Y Él es
en nosotros la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. E ele em nós é a plenitude daquele que enche tudo em todos. Entonces, ¿cómo la palabra es revelada? Então, como a palavra é revelada? De la misma forma que Cristo es revelado. Da mesma forma que Cristo é revelado. Se corre el velo Se arranca os véus y empiezo a ver aspectos de Cristo como la palabra. e eu começo a ver os aspectos de Cristo como a palavra. Y digo, Dios me habló. E eu digo, então, Deus falou? No, la palabra habita. Não, não, é que a palavra habita. Esa palabra revelada, E essa palavra revelada, en la medida que el velo de nuestra carne e à medida que o véu da nossa carne se vaya corriendo. vai sendo retirado, ¿De qué manera? de que maneira? Mediante una cruz. Através da cruz. La cruz va quitando el velo de la carne A cruz vai arrancando o véu da carne y voy viendo e eu vou vendo a Cristo como la palabra, Cristo como Cristo palavra, como la vida, Cristo como vida, Cristo como la luz. Cristo como luz. El amor O amor no es algo, não é algo, es una persona. é uma pessoa. Dios es amor. Deus é amor, Es un atributo de Cristo. é um atributo de Cristo. Mas el fruto de su espíritu es amor. Mas o fruto do Gozo, Espírito é amor, paz. gozo, paz. O sea que la medida en que yo expreso lo único que Dios llama amor, Ou seja, à medida que eu expresso o único que Deus chama amor, es la medida de conocimiento de Cristo en mi vida. é a medida do conhecimento de Cristo em minha vida. Amén. Amém? Ok. ¿Cómo estoy con el horario? Como estou com o horário? No, pero decime más o menos cuánto me queda. Mais ou menos quanto tempo me resta? Ah, ok. Bien. Gracias. Obrigado. Pablo, el apóstol Pablo dice esto. O apóstolo Paulo diz isso. Él dice, descubrí al enemigo. O apóstolo Paulo diz assim: descobri o inimigo. No está afuera, Não está fora, no son pueblos, não são povos, está dentro nuestro, está dentro de nós, en nuestra carne. na nossa carne. Los pueblos enemigos de Israel Os povos inimigos de Israel eran tipos y figuras eram tipos e figuras de la vieja creación. da velha criação. Israel Israel era figura era figura de Cristo. de Cristo. Israel Israel es mi hijo, dice el Señor, é o meu filho, diz o Senhor. mi muchacho. O meu filho. Y entonces él dice, descubro que aquello que no quiero hacer, eso hago. Eu descubro que aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Y lo que quiero hacer, eso no hago. E aquilo que eu quero, eu não faço. Y descubro que hay una ley, E eu descubro então uma lei, que es la ley del pecado, que mora en mí. que é a lei do pecado que mora em mim. Amén. Amém? Entonces, Então, yo descubro que el único enemigo de mi vida y de nuestra vida que o único inimigo da minha vida e da nossa vida no está afuera, está dentro. não está fora, está dentro. No es tu suegra, Não é a tua sogra, es tu carne. é a tua carne. Es como, frente a todas las circunstancias de la vida, É como frente a todas as circunstâncias da vida, vos te ves resuelto en Cristo. você consegue se ver resolvido em Cristo. Que Cristo es suficiente. Que Cristo é suficiente. Habitamos en el consumado es. Habitamos no consumado és. La obra está terminada. A obra está terminada. Amén. Amém? Así que Pablo dice esto. Então Paulo diz isso. Hay dos naturalezas, Existem duas naturezas, vamos a ponerlos así. vamos colocar assim. Esto es Adán Esse é Adão, o la carne. ou a carne. Los apóstoles le llaman lo primero, Os apóstolos o chamam de o primeiro. y hay un nuevo hombre, E existe então um novo homem, que es Cristo, que é Cristo, que es el Espíritu. que é Espírito, Y es lo que llaman lo segundo.
que é o que chamam o segundo. Acá se produce lo que los apóstoles llaman el misterio que estuvo oculto de tiempos eternos. Aqui se produz então o que os apóstolos chamam daquilo que se manteve oculto, Esse os mistérios misterio, que esteve ocultos no tempo eterno. ese misterio es Cristo en nosotros. Esse mistério é Cristo em nós. La unión de Cristo con la iglesia ocurrió en tiempos eternos. A união de Cristo com a igreja ocorreu em tempos eternos. En el cronos del hombre No cronos do homem ocurrió hace 2000 años, aconteceu há 2000 anos, pero esto ocurrió en la eternidad de Dios, mas isso aconteceu na eternidade divina, en el presente eterno de Dios. no presente eterno de Deus. Y dice esto, que cuando Dios vino a nosotros, le dio vida a nuestro espíritu. Então diz que quando Deus veio a nós, Ele deu vida ao nosso espírito. Nosotros fuimos creados como seres integrales, Nós fomos criados como seres integrais, cuerpo, alma corpo, alma y espíritu. e espírito. Cuando Cristo vino, le dio vida a nuestro espíritu. Quando Cristo veio, Ele deu vida ao nosso espírito. Vino como espíritu vivificante, espíritu que da vida, Veio como espírito vivificante, um espírito que dá vida. y se hizo uno. E se fez um. Y en nuestro espíritu Cristo está completo. E no nosso espírito, Cristo já está completo. Habita el consumado es. Ali está o consumado és. En nuestro espíritu No nosso espírito, Dios ya terminó la obra. Deus já terminou a obra. No está obrando. Ele não está trabalhando. El consumado es la obra ya está completa. Consumado é significa a obra está completa, Está terminada. está terminada. Pero en el alma Porém, na alma está todo por hacer. está tudo por fazer. La realidad del espíritu tiene que ser formada en nuestra A alma. realidade do espírito tem que ser formada na nossa alma. Amén. Amém? Vamos a imaginar que esto es el alma. Vamos imaginar que isso é a alma. Y Dios dice que este hombre y este hombre están coexistiendo. Então, a Bíblia diz que esse homem e esse homem estão coexistindo. Pablo dice, este hombre que es la carne todavía mora en mí. Esse homem que a Bíblia diz que a carne ainda habita em mim. ¿Me siguen? Ok. El punto es este. O ponto é esse. Evangelho O evangelho, no vino a mejorar este hombre. ele não veio melhorar esse homem. El evangelio no vino a mejorar nuestra vida. O evangelho não veio melhorar a nossa vida. Vino a aniquilarla. Veio aniquilá-la. Por eso, la solución que Dios proveyó fue una cruz. Por isso, a solução que Deus proveu foi uma cruz. Y no un ibuprofeno, como Um paracetamol. o sea que este hombre tiene que estar crucificado. Então, esse homem tem que estar crucificado. ¿Cuándo? Quando? Siempre. Sempre. Si se baja, Se ele sai daí, se ele desce, ustedes saben que pueden bajarse si quieren. você sabe que você pode descer se você quiser. Jesús dijo, nadie me quita la vida. Jesus disse, ninguém me tira a De vida. mí mismo la pongo, de mí mismo la vuelvo a tomar. Eu mesmo dou e eu mesmo volto a tomar. Nosotros podemos tomar voluntariamente la cruz Nós podemos tomar voluntariamente a cruz o bajarnos. ou podemos descer. Pero en la cruz ocurre el milagro. Como? En la cruz ocurre el milagro Na cruz ocorre o milagre de que no sea yo, que não chega eu, sino que sea Cristo en mí. mas que não Cristo em mim. Es donde se corre el velo Então, quando se arranca o y véu le puedo ver. e eu posso ver, Y si yo le veo, e se eu o vejo, le conozco o conheço y entiendo. e entendo. Y es lo que dicen los apóstoles cuando dicen que sea iluminado E é isso que dizem os apóstolos quando diz que necessita ser iluminado los ojos de nuestro entendimiento. os olhos do nosso entendimento. O sea que el entendimiento tiene Ou seja, o entendimento tem ojos. olhos. Y
Y es lo que nos permite ver E é o que nos permite ver, a través de la luz de la vida através da luz da vida, a Cristo. a Cristo. Y somos transformados E somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. por meio da renovação do entendimento. Yo puedo pasar toda mi vida en Cristo Eu posso passar toda a minha vida em Cristo y no ser transformado, e não ser a transformado, menos que entienda el poder que opera en la cruz. a menos que eu entenda o poder que opera na cruz. La cruz es como una nave A cruz é como uma nave que me conduce que me conduz de muerte a vida, da morte à vida, de oscuridad a la luz, da escuridão à luz, de Adán a Cristo. de Adão a Cristo. ¿Está bien? Está bem? Ok. Uno cuando piensa en la cruz, Quando pensa na cruz, todavía tenemos la herencia de la Iglesia Católica. isso ainda vem numa mentalidade de herança da Igreja Católica. Pensamos en dos palos cruzados. Pensamos em 2 pedaços de madeira cruzado. Pero cuando Jesús decía, nadie puede venir en pos de mí, Quando ele dizia, ninguém pode vir depois de mim, a menos que se niegue a sí mismo, a menos que negue a si mesmo tome la cruz y me siga. e tome sua cruz e me siga. La crucifixión de Jesús A crucificação de Jesus es un hecho histórico, foi um fato histórico, pero la cruz es un hecho eterno. mas a cruz é um fato eterno. Es ese poder que opera en nosotros, conduciéndonos de muerte a vida en cada acto, Esse é um poder que opera em nós, nos conduzindo da morte à vida em cada atitude, en cada em circunstancia, cada circunstância, para formar a Cristo en nosotros, para formar Cristo em nós, para ser devueltos al propósito para el cual fuimos creados. para que a gente possa retomar o propósito para o qual fomos criados. Ver la gloria, vivir la gloria, expresar su gloria, Ver a glória, viver a glória, expressar a sua glória, para la que fuimos creados. para que fomos criados. Amén. Amém? Ahora, el alma tiene la capacidad de comunicar la realidad del Espíritu, de ver la realidad del Espíritu A alma tem a capacidade de ver a realidade do Espírito y traerla al ámbito temporal. e conseguir trazer então e transportar ao ambiente natural. Y entonces dice esto, la carne está seduciendo el alma. Então a carne, ela está seduzindo a alma. La carne es la vieja creación. A carne é a velha criação. La carne tiene sentido de autopreservación. A carne tem um sentido, tem um desejo de autopreservação. No quiere morir, Não quer morrer, no quiere sufrir. não quer sofrer. Pare de sufrir. Pare de sofrer. Odia la cruz, Odeia a cruz odia a Cristo. e odeia Cristo. No quiere nada de Él. Não tem nada a ver. Y cuando yo soy seducido y me entrego a esa seducción, E quando eu sou seduzido e me entrego a essa sedução, la carne crece. a carne então ela cresce. Es lo que los apóstoles llamaban carnales o inmaduros, É o que os apóstolos chamavam de carnais ou imaturos. niños espirituales. Crianças, meninos espirituais. Están en Cristo, Estão em Cristo, pero tienen una medida tan pequeña de conocimiento de Cristo mas tem uma medida tão pequena do conhecimento de Cristo que viven como hombres de este mundo. que vivem como homens deste mundo. Y él decía, escuchen, nosotros no vivimos en el mundo, E ele dizia, escutem, nós não vivemos mais para esse mundo. nosotros habitamos Cristo, Nós habitamos em Cristo. nuestra ciudadanía está en los A cielos. nossa cidadania está No nos céus. actúen como si vivieran en el mundo. Não atuem mais como se vivessem nesse mundo. No somos de este mundo. Não somos deste mundo. Estamos en el mundo para traer la realidad del cielo a la tierra. Estamos nesse mundo para trazer a realidade do céu na terra. A la vez, el Espíritu nos está conduciendo a toda verdad. Por outro lado, o Espírito está nos conduzindo a toda a verdade. Por lo tanto, la guerra se produce en nuestra alma. Então a guerra ela está acontecendo na nossa alma. Si yo niego el deseo de la carne, Se eu nego o desejo da carne, llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia a levo Cristo. todos os pensamentos cativos à obediência de Cristo, Pongo la carne en la cruz. ponho a carne na cruz. Como dice Pablo, yo estoy crucificado juntamente Como con diz Cristo. Paulo, eu estou crucificado juntamente com Cristo. Para que no viva yo, sino que viva Cristo Para en que não mí. viva mais eu, mas viva Cristo em mim. La carne mengua. Então a carne começa a minguar.
y Cristo crece, e Cristo cresce, vamos a manifestar la naturaleza que más alimentamos nós vamos manifestar a natureza en que mais todas las alimentamos circunstancias. em todas as circunstâncias. Es la naturaleza dominante la que va creciendo en nuestra vida. É a natureza dominante a que vai crescendo em nossa vida. Les doy un pequeño ejemplo. Eu vou te dar um pequeno exemplo. ¿Ustedes saben cuántas veces aparece la palabra discípulo en las cartas apostólicas? Você sabe quantas vezes aparece a palavra discípulo nas cartas apostólicas? ¿Alguien lo sabe? Alguém sabe? ¿Nadie? Ninguna. Nenhuma. ¿Pero habían discípulos? Mas haviam discípulos? Sí que habían discípulos. Sim que haviam discípulos. Pero por algún motivo los apóstoles omitieron intencionalmente esta palabra. Mas por algum motivo os apóstolos omitiam intencionalmente essa palavra. Porque el discipulado natural y externo Porque o discipulado natural e externo era muy fuerte en la mente del pueblo de Israel, era ainda muito forte na mente do povo de Israel. donde había un rabino y sus discípulos. Porque haviam sempre ali o rabino e seus discípulos. Entonces ellos omiten la palabra Então eles omitem essa palavra para explicar que el discipulado apostólico para explicar que o discipulado apostólico en Cristo em Cristo es el entrenamiento de una nueva naturaleza é o treinamento de uma nova natureza que se hizo una con nosotros. que se fez uma conosco. Entonces plantean todo el discipulado como el entrenamiento de una naturaleza. Então eles plantam agora o discipulado como um treinamento de uma natureza. Les doy un ejemplo. Vou dar um exemplo. Sé que estamos en un país futbolero, Eu sei que nós estamos num país de futebol, pero es un ejemplo. mas é só um exemplo. Justo me viene me van a entender. Justo me veio esse exemplo, mas vocês vão me entender. Un jugador de la selección argentina del año 78 que salió campeón del mundo, Tem um jogador da seleção argentina de 78 que foi campeão do mundo. era el capitán de la selección. Era o capitão da seleção. Él cuando nació derecho, Ele, quando ele nasceu, ele era destro. pero en su infancia se quebró. Mas na sua infância ele se quebrou. Y los chicos de antes no tenían tablet, celulares y esas cosas. E as crianças antes não tinham um tablet, não tinham celulares. Entonces era todo fútbol. Então a cabeça de uma criança era futebol, futebol, futebol. Y él siguió jugando con el yeso puesto. E ele seguiu jogando mesmo com gesso. Cuando le sacaron el yeso, Quando tiraram dele o gesso, su pierna dominante era la izquierda. a perna dominante dele passou a ser a esquerda. Hizo toda su carrera futbolística siendo zurdo. E ele fez toda a sua carreira futebolista como canhoto. Y fue el mejor número 6 de la historia del fútbol E argentino. foi o melhor lateral esquerdo da história do futebol argentino. Siendo zurdo, Sendo canhoto, pero él no nació zurdo, mas, nació derecho. mas não nasceu canhoto, nasceu destro. Lo que los apóstoles están diciendo. O que os apóstolos estavam Si ustedes dizendo. crucifican la vieja naturaleza, Se você crucifica a velha la natureza, enyesan a engessa para entrenar la nueva, para treinar a nova, Cristo va a ser la naturaleza dominante. Cristo vai ser a natureza dominante. Y agrega de algo que es muy importante, E depois se agrega algo que é muito importante, que la única manera en que la vieja naturaleza puede ejercer dominio que a única maneira que a velha natureza pode exercer domínio es a través del engaño, é através do engano, porque ella ya fue vencida. porque ela já foi vencida. Ella no puede vencer, Ela não pode vencer, a menos que nosotros le cedamos ese poder a menos que nós venhamos a conceder esse poder, a través del engaño. através do engano. Porque en nosotros opera un poder Porque em nós opera um poder, que es el mismo que operó en Cristo resucitándole de los muertos. que foi o mesmo poder que operou em Cristo ressuscitando-o dos mortos. Para decirle, "Shh, Para dizer, "Shh, cállese la boca. cala a boca, Yo ya no soy eso. eu já não sou mais isso. Eso es todo lo que fue quitado en la cruz. Isso é o que já foi quitado na Yo ahora cruz. soy una nueva creación. Eu agora sou uma nova Y esa criação. nueva creación no soy yo mejorado. E essa nova criação não sou eu melhorado, Es Cristo en mí. é Cristo em mim. Amén. Amém? Así que
si yo obedezco al Espíritu y niego la vieja naturaleza, Se eu obedeço o Espírito e nego a velha no le natureza, doy de comer a la carne não dou de comer a carne muere por inanición, a carne morre por inanição, se va debilitando. vai se debilitar. Entendiendo esa guerra que se produce dentro nuestro, Entendendo essa guerra que acontece dentro de nós. cuando hay mucha carne, Quando tem muita carne, la carne se quiere defender, a carne quer sempre se defender. quiere recuperar su primogenitura. Ela quer recuperar sua primogenitura. Y entonces alguien te ofende Então alguém te ofende injustamente e justamente y la carne a carne es fuego. é fogo. Y uno mira el modelo, Então você olha o modelo, que es Cristo, que habita en mí, que é Cristo, que habita em mim, que en vez de ahorcarlo, que ao invés de reagir, se murió por amor a Él. morreu por amor. Y entiendo quién es Cristo en mí. Então quando eu entendo quem é Cristo em mim Me rindo a esa realidad, e me rendo a essa realidade, me dejo absorber por la realidad de Cristo. me deixo absorver pela realidade de Y en Cristo, vez de matarlo, em vez de matá-lo, me muero por Él. eu morro por ele. La justicia de Cristo, A justiça de Cristo, que el inocente muere por el culpable, que inocente que morre el por justo culpado, muere por los injustos, que o justo morre pelos injustos, es glorioso, é glorioso, como lo es la victoria de Cristo en la cruz. como também é gloriosa a vitória de Cristo na cruz. Pero dentro mío Mas dentro de mim hay fuego. tem fogo Hay que entender la guerra, e precisa entender a guerra, porque hay dos naturalezas colisionando. porque existem duas naturezas colidindo. Pero en la medida que yo no le dé de comer a la carne, Mas à medida que eu não dou de comer a carne, va menguando. vai minguando. Y la próxima vez, E a próxima vez, la guerra es menor. a guerra é menor. Y la próxima menos. E a próxima Y menos. la próxima menos. E a próxima menos. De repente empiezo a tener gozo donde no debería tener gozo nunca. E de repente eu começo a me alegrar com Empiezo- coisas que eu não poderia me alegrar nunca. Empiezo a tener paz donde nunca lo hubiese tenido. E eu começo a ter paz em situações que eu nunca poderia ter. Empiezo a amar lo que Dios ama. E eu começo a amar o que Deus Empiezo a ama. desear lo que Dios desea. Começar a desejar o que Deus deseja. Y digo, hey, 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 E eu digo, ei, ese no soy yo. esse não sou eu. Yo me conozco. Eu me conheço. Y ese no soy yo. Esse não sou eu. Es otra vida É outra vida que habita en mí, que habita em mim, que está creciendo que está crescendo, y se está expresando en mí. está se expressando em mim. Eso es evangelio. Esse é o Evangelho. La iglesia no es gente queriendo actuar como Cristo, A igreja não são pessoas querendo atuar como Cristo. es Cristo actuando en mí. É Cristo atuando em mim. La diferencia es una eternidad. A diferença é uma eternidade. No somos nosotros queriendo servir a Cristo. Não somos nós querendo servir a Cristo. El Hijo es el que sirve. É o Filho que serve. Saca a mi hijo de Egipto Ele arranca o filho do Egito para que me sirva. para que me sirva. El obrar no es nuestro, O trabalhar não é nosso, es divino. é divino. Es Dios quien edifica la casa. É Deus que edifica a casa. Y es urgente que entendamos esta verdad. E é urgente que nós entendamos essa verdade. Porque si no, en vano trabajan todos los edificadores. Porque senão é em vão que trabalham todos os edificadores. Es urgente dejar de hacer la iglesia con obra humana É urgente deixar de fazer a igreja com obra humana, para que sea Dios quien edifica la casa. para que seja realmente Deus que edifique a casa. Amén. Amém? Terminé. Pero seguimos a la tarde. Seguimos à tarde. ¿Está bien? Está bem? Dios se glorifica en todo. Muchas Deus seja gracias. glorificado em todos.